Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Pode Café. Esqueci do Fala Produtor. Ih, eu também. Fala Produtor. Eu tô comendo barriga, gente, essa é a verdade. Agora ele só me coloca assim, né? Agora esse formato eu fico vez ou outra. A Dani aparece, vez ou outra o Iago aparece. Vez ou outra ninguém aparece. Só tô no com vários convidados. Então, esse Pode Café agora 2023, esses novos formatos que a gente tá testando, para não deixar, né, sempre levar a informação, né, para os nossos produtores, para os nossos parceiros, sempre também atualizando o que está acontecendo na nossa vida, tanto na Flores quanto aqui na Fazenda Experimental. E hoje nós estamos aqui para a cara da Fazenda Experimental, né? Corada, entendeu? Vivendo no sol. Tomando, só cuidando da agrofloresta, e a gente vai falar hoje justamente disso. A dona Antônia, não sei como é que eu chamo, né? Vai falar pra gente. Grandão para os íntimos. Só para os íntimos, né? Tô brincando, pode chamar de Dandão. Responde qualquer coisa, não se eu pegar. Não tem essas coisas não, gente. Não pode bater, não pode bater. Vamos tentar andar para a captação dar certo, né? Dando para o áudio. Vamos lá. Dani, conta um pouquinho uma retrospectiva da agrofloresta, porque a gente já comentou nos outros pods que a gente foi tentando, né, gente? A agrofloresta foi passando uns processos até chegar nesse modelo que está hoje, que é o que a gente entende que está sendo a melhor coisa até agora. Conta um pouquinho disso tudo. Nossa, eu vou até chorar aqui, gente, que são muitas emoções. Mentira, bom. A agrofloresta, gente, nossa senhora, deve ter uns 2 anos que a gente tá na peleja, eu acho, assim. O que aconteceu? A gente tem uma área aqui próximo da sede, próximo aqui de onde estamos, da Suaziri, né, que está o escritório da Flores, é o lugar do pod, é o estúdio da Luana, entendeu? São várias coisas em um lugar só. Tudo que precisa ser gente. Vou falar pra não pegar uma imagem depois, assim, ó, só pra vocês verem exatamente do lado, conversar. A gente começou essa área já, meu pai já tinha plantado há um tempo atrás, de 2015, se eu não me engano. Era um pomar antigamente, na época do barro. Então, a gente chamou de pomar justamente porque tinha várias outras frutas na época que o avô ainda era vivo. Enfim, depois que o avô faleceu, o pomar foi se acabando aos poucos e a gente resolveu plantar café. Meu pai, na época, plantou café convencional, tudo da forma que a maioria dos produtores conhecem. E aí, em 2021... Eu tô achando muito engraçadinho porque você tá falando olhando pro áudio, não tá olhando pra lua. Daqui a pouco ela vai ser assim, ó. Não sei se você tá contando assim, lembrando. Eu tô totalmente de zero, né, com as câmeras e tal. Eu tô acostumada, galera. Ela agora é correira só aqui na selfie, ó. Você tem que retomar ela. Tem na selfie, tô nem aparecendo, velho. Não tá legal sendo desperdiçado. Nossa, beleza. A Globo tá virando. Não é a Globo, é a Netflix. Que agora é nessas plataformas de streaming que tô lá top. A Globo tá perdendo coisa de velho. E eu sou jovem, né? Tô conta agora olhando para a câmera da Globo. Tá bom. A Globo acontece, com certeza. Enfim. Seguinte, aí a gente tava fazendo o café, meu pai plantou em 2015. 2021 veio a geada. E aí, acabou com a lavoura, porque a área aqui é uns 150 metros mais ou menos. E, enfim, a gente imaginava que poderia ser uma área sujeita a geada caso acontecesse. Mas tinha, acho que 20 anos que não acontecia uma geada. Então, todo mundo começou a ficar meio relapso com essa coisa. Acho que todo mundo passou por isso. Tinham várias linhas de geadas na fazenda que por muitos anos acabou não acontecendo. Vários produtores falaram: ela não quer fazer de geada não, vou plantar. Aí aconteceu isso com meu pai, então ele fez essa área convencional, pegou geada em 2021. Aí a gente falou: quer saber, agora é a hora, vamos cortar tudo, recepar e começar um projeto orgânico. A gente pensou de início, lembra, né? A gente não queria usar nada de químico, a gente não queria usar nenhum tipo de era tudo que tinha na terra, só que era simplesmente terra mesmo, não era um solo vivo, era uma terra que não tinha nada, que estava sendo muito degradada, porque querendo ou não, utilizando químico o tempo todo, sem cobertura de solo, sem uma vegetação pensada para trazer esse benefício para a lavoura, não estava tendo nada, e a gente veio, não, vamos ser orgânicos, não deu certo. A gente recepou, e o que aconteceu? A recepa
não veio, né? Assim, basicamente a maioria dos pezinhos morreram. A gente tentou fazer algumas coisas, a gente plantou um mix que na nossa cabeça era um mixaço, braquiária e mais uma coisa. Isso não é um mix, isso é uma dupla. Concordo. É muito engraçado vendo a evolução, né? Como é que vai mudando o processo. Você já fala assim, uma braquiária tem gente que chega muito, que tem gente que não planta nada. A gente planta no mix mais uma coisa. Agora, a hora que olha a diversidade que tá ali, como que isso é evolutivo, que a cabeça da gente vai ampliando e vai conhecendo mais pessoas também que estão trabalhando nessa área mais tempo, a gente aprende, né? Porque a gente aprende com quem já tá fazendo faz tempo. A gente Com certeza. Mas o problema é dizer que não tem muita gente que tá fazendo ao mesmo tempo. exemplo. Aí não tinha como a gente esmiuçar nada, galera. Não, porque ninguém tava fazendo. Então, e quem começou, não começou no café, começou em outras culturas, né? Cacau, agrofloresta mais pensada em hortifruti. Então, pensando em alimentos, né? Então, o café é muito novo. A gente não tem ninguém que está fazendo, já tem uma lavoura de, sei lá, 4 ou 5 anos que já está produtiva, que já tem dados. Não, a maioria das pessoas começaram agora, então são lavouras novinhas que ainda não tem muito resultado, mas a gente tinha uma clareza, assim, uma coisa muito forte que falava que da forma que a gente estava produzindo, da forma que se vai indo com o café, não é sustentável ao longo dos anos. E não quer dizer que ao longo dos anos, daqui 50 anos, pode ser que eu nem seja viva mais. Realmente, às vezes daqui 50 anos não vai ser sustentável, mas em algum momento não vai ser. E o que a gente gosta de falar, é o que eu gosto de falar muito, inclusive com as pessoas que vêm visitar a gente, até os agrônomos que ficam assim de cabelo em pé, às vezes comigo, que eles mandam uma coisa, eu não faço. Mas assim, pensado, tá, gente? Tudo muito, muito pensado. Muito. Antes de fazer qualquer coisa, a gente estuda muito, enfim. Mas o que eu gosto de falar é que eu tô pensando nas próximas gerações mesmo. Tá? Às vezes meu neto vai estar, o bisneto vai estar andando para essas áreas, se Deus quiser, eu nem vou estar viva mais, mas ele vai ver benefícios disso que a gente está fazendo agora. E eu acho que a nossa vida serve para isso, para a gente deixar um legado, deixar uma coisa que vai fazer sentido ao longo dos anos. Porque essa vida é muito passageira, é tudo muito rápido. Aqui eu já estou aqui, mas eu posso não estar mais. E eu quero deixar os impactos para as próximas gerações, independente se eu vou estar aqui ou não, isso não me importa. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, e isso é um pensamento que as pessoas que querem mudar a forma de produzir têm que ter, porque nada é uma evolução e não é assim instantâneo. Você não faz hoje para o resultado amanhã. Então isso é muito importante saber, porque são coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos também. Nessa área, quando pegou a geada, a gente recebeu, a gente falou, vamos começar a orgânica e plantou braquiária e crotalária, se eu não me engano, achando que estava assim arrasando, porque já era uma coisa diferente. A braquiária, ela cicla nutriente, então ela ia trazer alguns macronutrientes, principalmente potássio, se eu não me engano. Ela ia reciclar, então ia trazer um nutriente que é muito importante para a planta, para o café. A crotalária, ela é leguminosa, então ela fixa nitrogênio na raiz, vai distribuir no solo. Então a gente falou, pronto, então vai trazer tudo para o café, não precisava fazer nada. E não foi assim. Então a gente teve a geada mais severa em 2021, que a gente teve que recepar e achou que ia vir tudo lindo e não veio, muitos cafezinhos morreram, não brotaram no peito, e aconteceu que em 2022 veio uma geada de novo, né, mais branda, mas pegou, então os que tinham nascido que estavam muito fraquinhos, terminou de morrer, acabou tudo. E aí a gente tava assim, eu já tava meio que desistindo, já tava quase como assim, vamos fazer outra coisa nessa área, vamos plantar milho, ou vamos replantar mesmo mais tradicional, porque eu já tava um pouquinho cansada, já tava assim, como é que nós vamos começar isso se a gente não sabe, não tem experiência, achou que estava fazendo um negócio um pouquinho melhor, que ia funcionar, não funcionou. Então eu acho que isso é muito legal de mostrar, porque às vezes falar, não, os meninos estão super animados sempre. Não, gente, às vezes dá uma desmotivada, às vezes a gente fala, não, vamos desistir de tudo isso, dá muito trabalho, mas aí a gente lembra por que a gente começou, que é isso que é essa parte que eu falei, que a gente quer deixar realmente um impacto para as próximas gerações, para gerações futuras, e não necessariamente eu vou estar aqui para ver. E eu acho que isso é importante as pessoas terem em mente quando estão trabalhando com a reconstrução do solo, com a reconstrução da biodiversidade, enfim, não é de um dia para o outro, é trabalhoso, demanda tempo, demanda muita energia, às vezes você quer desistir, mas
Eu escutei o podcast. Sexta-feira do Primo Rico. Que tá uns podcasts muito bons às vezes, mas esse foi legal. Com a Natália Cunha, que ela é do Me Poupe. Não sei se já viu, mas é legal. E ela falou que empreender é aprender a gostar de nabos. Porque quando entra um nabo, entendeu? Uau! Aí você acostuma para não ver em outra maior. Empreender é isso. E agrofloresta é isso. Agricultura regenerativa é isso. É aprender a gostar de nabos, literalmente no seu rabo. Porque Não, não. gente, pode incrível em si, é verdade. Aí o nabo entra, você aprende, aí dá uma. Nossa, você fica muito desconfortável, é doído, entendeu? Você tá acostumando com o nabo, vem até outro nabo. Mas você aprende a gostar de também. E a agrofloresta é assim. Certo, vamos assim, né, sintetizar essa fala da Dandan, que é assim, gente, o perrengue acontece e às vezes você fica muito abalado, mas você vai acostumando, né? A hora que vai chegando, você vai ficando meio que calejada, entendeu? Você vai acostumando, você vai tendo mais recurso para lidar com as coisas, o aborrecimento, com as desilusões, entendeu? Com as dificuldades. É mais ou menos isso que a Dandan quis dizer. Entendeu? Agora, é sério. A questão do café, que eu percebi que nesses anos aqui na Flow's é que a gente vê, né? Muitas pessoas têm café orgânico, a gente viu muita coisa de agricultura regenerativa com outras culturas, a gente vê, às vezes, a agricultura consorciada. A gente vê café consorciado com algumas outras culturas, macadâmia, abacate, quem planta feijão e soja no meio, tem várias coisas, mas um projeto de agrofloresta com diversidade de plantas e a questão das árvores, esse planejamento de sombreamento, de árvore que cresce muito, como que você vai fazer? Aí para questão de maquinar ou não, se você vai fazer, porque aqui a gente fez 2 áreas, né? A Dani vai explicar. Então, quando a gente fala que a gente não tinha muito material de pesquisa, é porque a gente não viu ainda uma lavoura produtiva de café, por exemplo, dentro de uma agrofloresta mecanizada. A gente vê muitas áreas de agrofloresta, mas também tudo manual, começando a produzir, que tanto vai produzir. Quais são essas outras coisas que vai produzir? Custos, né, envolvidos para fazer isso, porque você vai abrir mão, às vezes, de uma área lá de 2 hectares, que vai te dar, sei lá, tipo, essa sacas de café. Você poderia estar plantando mais ou menos 5.000 plantas por hectare e aí você vai plantar 2.500, 3.000. Então você meio que está dividindo pela metade a quantidade de plantas que você poderia plantar para poder colocar outras coisas no ambiente ali, né? Então poder colocar outras árvores, outros tipos de biodiversidade que às vezes se você fosse fazer só na monocultura, você ia estar aproveitando mais a área e consequentemente você ter uma área mais produtiva. Em questão de café, se a gente for olhar só a questão de produtividade, né? De quantas sacas por hectare. Mas esse que é o negócio, a gente não olha só para esse lado. É óbvio que esse lado também é importante, só que como você está começando um negócio novo e não tem muitas pessoas fazendo, ou quem está fazendo está no mesmo na mesma época, é difícil, então você tem que ir. Aí quando a gente começou, gastou, não deu certo, a gente falou, agora a gente não pode gastar de novo, fazendo o mesmo erro. E a gente começou a procurar, que eu acho que isso que é interessante para pessoas terem. Até aqui, até essa segunda geada que perdeu tudo de novo, a gente estava sozinho, na cara e na coragem, com o investimento próprio, assim, né, da fazenda e tal. Valeu, pai, que acredita na gente, porque nem era da Flow's em si, agora que está começando o projeto Flow's dentro da área da fazenda, mas não era. Então, aí quando a gente começou a pensar assim, tá, mas essa área é uma área que seria incrível, porque justamente para ela ter problema de caminhada, seria um lugar fantástico para a gente testar esses outros tipos de plantio com café, de formados e tal. Aí surgiu a Renature. A gente tem que falar do papel, né, da Renature para financiar, de certa forma, né, viabilizar, na verdade, para que essa agrofloresta acontecesse, né, começasse, né. E como é que foi esse processo? Conta, porque às vezes o pessoal vem aqui, né, vê e fala assim, como que eu consigo? Eu tenho vontade, eu tenho uma área na minha casa, na minha fazenda, eu tenho vontade de começar uma agricultura, né, mais sustentável, porque essa questão, esse pensamento de além, né, você não pensa só na tua geração, né, na próxima, mas eu acho que as pessoas que lidam com a terra,
precisam desse pensamento. Que isso no passado tinha, você vê que os avós plantavam as árvores, eles nem viam. Quem vê o que está aí agora foi porque muitos deles plantaram, fizeram áreas de recuperação, tinham um certo entendimento que de um tempo para cá parece que foi bem apagado, só produção, o dinheiro como se não existisse mais legado, não existisse mais podia fazer, como se não existisse essa responsabilidade com a terra, que é de quem cuida. E a gente sabe que a monocultura tem seus prejuízos, tem seu impacto no meio ambiente, então a gente precisa ressignificar isso, porque dentro do agro, a gente ser um agro sustentável, que cumpre o seu papel não só de geração de alimento, mas também de cuidado com o meio ambiente, né? Eu acho que é esse que vem chegando para a gente começar a dar esses passos nesse caminho, né? Com certeza. E aí, quando a gente viu, como que a gente conheceu, né? Como a gente teve acesso à Rinete? Na verdade, foi através da Flores, com o projeto que a gente estava já querendo trazer essa questão do carbono, sequestrar carbono, entender como que os solos sequestravam isso, como que o café poderia ser uma cintura para fazer isso. E aí a gente conheceu o Gui, que era da AgroSmart, se eu não me engano. Com certeza não foi. Da AgroSmart. A gente estava começando a conversar, porque a gente queria, eles tinham uns sensores que você coloca na fazenda e ele começa a ver, tipo, quando que tá propício para ferrugem, quando tá propício para algumas pragas do cafeiro. Acho que o principal que eles tinham era ferrugem. E a gente tava tendo problema com a ferrugem, a gente queria trazer biológicos, a gente queria trazer outros tipos de forma de sarar sem que fosse o fungicida químico. E aí a gente aí chegou o Gui, daí o Gui apresentou o Felipe, que é da Rinete, que é um dos founders da Rinete. E aí ele falou, olha gente, eu acho muito legal que vocês têm um projeto, vocês têm produtores envolvidos, a Rinete capta financiadores, então assim, empresas que precisam financiar projetos, que tem uma linha voltada para isso, né, questões de emissões de carbono, ou em vez de geralmente são indústrias, né, que tem uma parte da verba deles direcionada para projetos mesmo, né. A gente faz essa ligação, então vamos se inscreve. E a gente vai tentar achar, se for um projeto legal mesmo, se fizer sentido, a gente tenta achar uma pessoa para financiar. Aí a gente se inscreveu, isso foi em 2020, acho que foi 2020 ou 2021, não tinha tido uma geada forte. Mas como a gente já estava nesse processo, a gente se inscreveu, é trabalhoso, é burocrático. Nem que é burocrático, é grande mesmo. Você faz como se fosse um projeto de seleção, processo de seleção. Sim. Você tem que apresentar seu projeto, explicar por que você faz, como você vai fazer, quanto você precisa de verba, enfim, apresentar tudo. Aí passa pelo crivo deles e for legal, eles foram do site. E aí fica lá um ambiente para as pessoas que quiserem ter acesso a projetos legais voltados para meio ambiente e para social. Pode ser, geralmente deles é muito voltado para a agricultura regenerativa, né, em todas as culturas. E eles estavam com enfoque em café, beleza, a gente fez, passou, e eles colocaram no site. Aí, ano passado, em julho do ano passado, eles me ligaram, começaram falando que tinha tido uma empresa, que foi a Mila, que ele ficou interessado no projeto e que tinha o budget que a gente tinha pedido, né, o orçamento que a gente tinha pedido para fazer acontecer a área de regenerativa. E aí são 2 hectares aqui. Aí quando surgiu a oportunidade, a gente falou, não, mas a gente quer que faça um pedaço, seja agricultura agrofloresta, que eles chamam de design sintrópico, né? Não só regenerativa, a gente não quer apenas, né, claro que isso é muito positivo, eu não tô falando que não é, mas a gente não quer apenas tratar do solo como uma cultura de cobertura, com as culturas de cobertura e tal, a gente quer realmente colocar árvores, a gente quer colocar biodiversidade, a gente quer trazer a inteligência da floresta pro café. E aí eles toparam, falaram, então vamos fazer. Aí uma área, são 2 hectares, aí 1,2 hectares é de regenerativo, então é um design que a gente chama mais básico, justamente porque a gente sabe que vão ter produtores que vão ficar mais interessados nisso, e a gente quer trazer os produtores para o projeto, a gente quer aumentar as áreas de agricultura regenerativa no Brasil no café. E aí outra área é mais voltada para a agricultura familiar, pessoas que têm às vezes um projeto diferente, mais voltado para essa sincronicidade com a natureza, daí é o sintrópico, que seria uma agrofloresta mesmo. Então a gente fez 2 designs e aí a gente implementou em dezembro do ano passado, que foi, aí a gente escolheu a variedade de café, foi a mesma para os 2, tanto para o regenerativo quanto para o sintrópico, foi o Arara.
E no Sintrop foi um designer e no Itinerativo foi outro. O que é o designer? Quantas árvores você vai colocar, quais espécies e como que vai ser o espaçamento disso. Então, essas duas áreas foi diferente. Foram dois projetos diferentes e a intenção é justamente a gente mostrar isso para os produtores e ter no mesmo espaço ter duas soluções, porque a gente quer trazer os produtores, a gente quer mostrar como funciona, a gente vai abrir custos, manejo, pessoas envolvidas, qualidade, então tudo isso vai ser um projeto que começou agora. Inicialmente a gente tem 1 ano com eles, mas a gente trabalha para a gente poder entender isso por pelo menos 5 anos, que é quando a gente já vai ter café, já vai ter alguns resultados e poder mostrar isso para vários produtores. Então, assim, começou com a gente ainda está bastante envolvido com a propriedade que vai trazer isso, mostrar, né, na propriedade mesmo, de fato, como que funciona. E a gente quer trazer mais produtores. Então, a ideia é que a gente cria um grupo de produtores, uma comunidade mesmo de pessoas que estão envolvidas com esse tipo de cafeicultura e que estão dispostos a testar em áreas na sua propriedade também. Então, é um projeto que a gente fala que vai ser... eu tenho convicção, assim, né, mas... Por favor, Felipe, quem estiver escutar e tal, quem estiver escutando pode também falar, mas eu tenho certeza que a Renature, ela quer propagar isso, então ela quer criar fazendas modelos. Então a ideia é que a gente seja uma fazenda modelo, mas que tem outras fazendas modelo na região, tanto no sul de Minas quanto, enfim, regiões produtoras de café no Brasil, porque a gente já é o maior produtor de café, então por que não ser o maior produtor de café sustentável do mundo, né? Então acho que essa é um objetivo e tanto. Cadê o óculos? Tipo, pode colocar o óculos nela. Vai social aqui. Não é? Aqui, Dani, eu acho que a gente vai... Foi muito bom essa introdução, você contou tudo isso pra gente, né? Eu falo muito. Não, falar muito bem, né? Você quis dizer. Muito bem, tudo. Eu acho que super didática. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que eu entendi, você fala se é isso mesmo. Então, primeiro você tem que estar com esse pensamento da agricultura regenerativa, não está pensando só no financeiro, mas também no que isso vai vir para o futuro, né? No impacto que isso traz. Se você quiser cadastrar o seu projeto, tem o site da Renature, eles têm lá uma abertura que recebe, né, esses projetos, então você pode se inscrever. Gente, é tipo um processo seletivo, igual a Dani falou. Então, assim, você vai mostrar por que é a sua vontade descrita ali. Por que você acha interessante fazer, por que você quer fazer, qual que é o impacto disso, quantas pessoas estão envolvidas, você vai escrever tudo isso. Sabe, você faz e pode ser que eles que estejam bons, eles vão te dar uma assistência. Às vezes, é isso aí, você vai conseguir entrar em contato. De repente, você está lá, uma empresa dessa, o que acontece? Essas empresas aí que estão usando os recursos todos, elas precisam devolver isso de alguma forma também, né? Então elas têm essas ações, tanto para a questão do carbono, como elas querem estar associadas a iniciativas que estão reparando o solo de tudo que foi degradado, do meio ambiente. Então tem muita gente envolvida nisso. Você consegue um financiamento que vai viabilizar o projeto, começa com pequeno e isso pode vir a se estender. Assim. Então é uma coisa muito interessante que todo mundo que tiver esse pensamento vale a pena. E aqui na FUS também, a gente sempre está aberto para visitação, para conhecer. Em parênteses, como a gente está começando aqui no sul de Minas, essa fazenda modelo, então os produtores mais da região próxima a gente, sul de Minas, que já são cafeicultores ou que buscam começar uma área de cafeicultura regenerativa, aí já pode entrar em contato direto conosco, porque dentro do projeto da Renature com a Flowens, a gente vai abrir para mais produtores. Olha, você vê que legal. Então, nós estamos começando, inclusive. Então, os produtores que já estão mais próximo da nossa região, vem ver, vem conhecer, e aí a gente pode mostrar um pouquinho mais, contar como a gente pode trabalhar em conjunto, trazendo essas possibilidades para ele através do projeto da Flowens já. Não necessariamente produtores de café precisam fazer dentro do site Renature, já pode entrar em contato direto com a gente. Que aí já faz essa fonte, porque aí, gente, é tão bom, você vai poder ver aqui o modelo que é o robusto,
da agricultura sintrópica. Tem um modelo que acho que o de cima é mecanizado. O de cima e de baixo. O de cima você vai ter tudo mecanizado, os processos mecanizados em todas as suas, tipo manejo de mão e tal, e a colheita é manual, e o de baixo, que é o sintrópico, é colheita mecanizada, mas processos em algumas ruas vão ser manuais. Olha pra você ver, então é super interessante. E aqui, né, todo mundo já que conhece, a gente sabe como que é tudo acessível. Nós somos pessoas que acreditam que o compartilhamento de informação faz a gente evoluir em todos os sentidos, né, na cafeicultura, na floresta, na tecnologia, na gestão de pessoas. Então, acho que é essa mensagem. Vocês podem falar com a gente, né, chama a gente no Instagram, manda mensagem, que a gente quer ser essa ponte para quem tiver esse interesse em mudar um pouquinho o cenário da cafeicultura, né? E depois a gente liga mais em Cadane para ela explicar os maiores desafios, como está sendo os manejos. Vocês acompanhem também lá no Instagram, que a gente tem os vídeos, a gente posta sempre de tudo que está acontecendo, todo o manejo que está fazendo, né? Precisa acompanhando a evolução com a gente. É isso? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.